30 de dezembro de 2006. 6h05 da manhã em Bagdá. O mundo parou para assistir ao fim de um dos ditadores mais temidos do Oriente Médio. Saddam Hussein subiu ao patíbulo. Enquanto as câmeras focavam no nó da corda, duas mulheres assistiam ao evento pelas sombras do exílio. Suas vidas estavam por um fio. Elas dividiram a cama com o ditador, geraram seus herdeiros e viram de perto a ascensão e a queda de um regime sanguinário. O que aconteceu com elas após a execução surpreendeu até os especialistas na dinastia Hussein. Por que elas não foram presas junto com ele? A resposta é uma rede de fuga e silêncio. Sajida Talfa e Samira Shabandar viveram décadas em um equilíbrio entre o luxo extremo e o terror absoluto. Elas caminharam por palácios de mármore e usaram joias avaliadas em milhões de dólares. Um olhar dessas mulheres bastava para selar o destino de qualquer subordinado. Mas, após a morte de Saddam, as gaiolas de ouro se estilhaçaram de forma imprevisível. Para entender o colapso é preciso olhar para quem eram essas mulheres. A vida conjugal de Saddam Hussein era tão brutal quanto sua política. Tudo era baseado em tradição, ambição e alianças de sangue. Sajida Talfa não era apenas a esposa. Ela era prima de primeiro grau de Saddam. Seu pai era Khairallah Talfa, tio e mentor do ditador. O casamento aconteceu em 1963. Não houve romance. Foi uma fusão política, um pacto de linhagem para consolidar o poder de Saddam sobre as tribos. Sajida nasceu em 1937 em Tikrit. Ela veio do mesmo ambiente seco e hostil de seu marido. Ela conhecia a matemática da sobrevivência nas sociedades tribais do Iraque. No vídeo, nota-se o comportamento de Sajida em eventos oficiais. Uma postura rígida, sem sorrisos. Ela nunca foi uma figura passiva. Testemunhas descrevem uma mulher de inteligência afiada e temperamento explosivo. Ela deu a Saddam 5 filhos, Uday, Qusay, Haghad, Hannah e Hala. Durante anos, ela foi a primeira-dama incontestável. Mesmo com as traições constantes do marido, sua posição era sólida. Sajida entendia como o poder funcionava e o usava quando necessário. Ela era uma das poucas pessoas no planeta que podia confrontar Saddam e sair viva da sala. À primeira vista, ela era inatingível. Mas na prática, sua autoridade tinha um prazo de validade. A posição de Sajida começou a desmoronar em uma noite específica. O regime ainda parecia eterno, mas as rachaduras dentro do palácio se tornaram profundas demais para serem escondidas. Ouve-se o barulho de portões se fechando. Não havia caminho de volta. 1980. Esse foi o ano em que Samira Shabandar surgiu no círculo íntimo do poder. Ela era o oposto exato de Sajida. Samira era loira, sofisticada e possuía uma educação de padrão ocidental. Na época, ela era casada com um executivo da Iraq Airways. Mas Saddam Hussein a notou. E o ditador nunca aceitava um não como resposta. Como Saddam conseguiu o que queria? Ele agiu rápido. Primeiro, ordenou que o marido de Samira fosse transferido para um posto diplomático distante. Depois, em 1986, tomou Samira como sua segunda esposa. Durante anos, o casamento foi tratado como um segredo de Estado. Havia um contraste brutal entre as duas mulheres. Sajida representava o Iraque antigo. Ela era tribal, tradicional e ligada às raízes de sangue. Samira era diferente. Ela personificava o desejo de Saddam de projetar uma imagem moderna para o mundo. Samira era o seu projeto de relações públicas. Ela o acompanhava em eventos oficiais onde o comportamento rústico de Sajida poderia causar problemas. À primeira vista, um harém presidencial organizado, mas na prática, um barril de pólvora. Uma rivalidade mortal crescia dentro dos palácios. A tensão explodiu em 1995. O protagonista do caos foi Uday, o filho mais velho de Sajida. Em uma festa diante de dezenas de convidados, Uday cometeu um assassinato. Ele matou Kamel Hanna Gegel. Kamel era o valete pessoal de Saddam. Pior, ele foi o homem que apresentou Samira ao ditador. No vídeo da época, nota-se a tensão constante entre os herdeiros. Uday acreditava que estava defendendo a honra de sua mãe. Mas o plano falhou. Saddam ficou furioso. Relatos da guarda palaciana afirmam que o ditador espancou o próprio filho com uma bengala e o jogou em uma cela. Sajida precisou tomar uma decisão. De um lado, a fúria do marido. Do outro, o instinto materno pelo primogênito. Ela escolheu o filho.
Esse racha destruiu a família para sempre. Não havia mais volta. Sajida se isolou em seu próprio complexo residencial e sumiu da vida pública. Enquanto isso, a influência de Samira só aumentava, mas as duas mulheres compartilhavam algo. Ambas eram sobreviventes em um regime onde uma palavra errada significava a execução. Durante os anos 90, as sanções internacionais começaram a sufocar o Iraque. O luxo dos palácios começou a perder o brilho. Ouve-se o som constante de sirenes e aviões de vigilância. As duas observavam a paranoia de Saddam crescer. O país estava cada vez mais isolado. Uma tempestade política estava se formando no horizonte, nada poderia prepará-las para o impacto final. 20 de março de 2003. A contagem regressiva terminou. Bombas americanas começaram a cair sobre Bagdá. Assim começou o fim. 20 de março de 2003. As primeiras explosões de choque e pavor iluminam o céu de Bagdá. Naquele momento, o império de Saddam Hussein começava a ruir. Suas duas esposas, Sajida e Samira, iniciaram rotas de fuga distintas. O destino de cada uma foi selado nas primeiras horas do conflito. Por que elas se separaram? A resposta é simples. A estrutura do regime havia quebrado. Sajida vivia afastada de Saddam em um complexo isolado. Suas filhas, Haghad e Hana, estavam com ela. Relatórios de inteligência descrevem o comportamento de Sajida semanas antes da invasão. Ela não esperou o primeiro disparo. A mulher destruía evidências. No quadro, nota-se: pilhas de documentos sendo queimadas e malas sendo carregadas em silêncio. Ela conhecia a lógica do marido. No Iraque, a queda de um líder sempre terminava em execução. O sangue da família seria o primeiro a ser derramado. À primeira vista, uma fuga desesperada. Mas na prática, uma operação logística fria. 9 de abril de 2003. Tanques americanos avançam pelas ruas da capital. O mundo observa a estátua de Saddam cair na Praça Fardous. Naquele instante, Sajida já não estava em solo iraquiano. Ela cruzou a fronteira com a Jordânia sob o manto da escuridão total. A precisão do movimento revelava meses de planejamento. Não houve pânico, apenas execução. Mas onde estava Samira? A situação dela era diferente. Samira permaneceu ao lado de Saddam até os últimos dias de resistência. Oficiais de inteligência iraquianos confirmaram a presença dela em várias casas seguras. No entanto, o cerco se fechou. Saddam decidiu descer ao subsolo total. Foi o sinal para Samira desaparecer. Ela fugiu em direção ao Líbano. A fuga de Samira teve um rastro material pesado. Ela carregava milhões em dólares e joias de alto valor. Diferente de Sajida, ela não tinha proteção tribal na Jordânia. Samira dependia exclusivamente de dinheiro vivo. Ela utilizou uma rede de empresários libaneses que lucraram com o programa Petróleo por Alimentos. Nota-se o movimento. Samira circulava pelo distrito bancário de Beirute como um fantasma. Ela convertia ativos, apagava registros e tentava reconstruir uma identidade. O contraste era absoluto. Sajida buscou o clã. Samira buscou o capital. Enquanto isso, a caçada por Saddam ganhava força total no deserto. Durante 8 meses, o ditador evitou a captura. Ele saltava de esconderijo em esconderijo com um círculo de leais cada vez menor. O cerco apertava a cada dia. Os eventos aceleraram. Mesmo longe, as duas mulheres mantiveram silêncio absoluto. Elas sabiam que qualquer erro seria fatal. Silêncio total. Nenhuma declaração pública foi feita. Não houve pedidos de misericórdia ou tentativas de negociação. Eles entendiam a nova realidade do Iraque. Qualquer ligação com Saddam Hussein era uma sentença de morte automática. 13 de dezembro de 2003. A Operação Red Dawn terminou. Saddam foi capturado em um buraco subterrâneo perto de Tikrit. As imagens rodaram o mundo. O ditador, antes todo-poderoso, aparecia barbudo e desgrenhado. Médicos americanos examinavam sua boca e cabelos diante das câmeras. Na Jordânia e no Líbano, duas mulheres assistiam a tudo. Sajida e sua filha encaravam a tela. O homem que definiu suas vidas por décadas agora era um prisioneiro de guerra. No quadro, nota-se: o poder absoluto havia evaporado, mas o calvário delas não terminou ali. Na verdade, estava apenas começando. Como elas sobreviveriam sem o nome do pai? À primeira vista, eram refugiadas de luxo, mas na prática, eram alvos políticos. A captura de Saddam disparou uma sequência de eventos que testaria os limites de ambas. O período entre 2003 e a execução em 2006 foi o mais perigoso.
Elas viviam em uma zona cinzenta da lei internacional. Não estavam presas, mas também não eram livres. Sajida fugiu para a Jordânia com as filhas Haggad e Hannah. O rei Abdullah II as recebeu como hóspedes. Foi uma decisão humanitária arriscada. O governo jordaniano impôs regras de ferro. Era proibido qualquer atividade política. Declarações públicas foram vetadas. Contatos com a resistência iraquiana significariam a expulsão imediata. Elas foram instaladas em uma vila no distrito de Abdum, em Amman. Era uma casa confortável, mas não era um palácio de Bagdá. Ouve-se o som constante de viaturas ao redor da propriedade. A vigilância era ininterrupta. Agentes da inteligência jordaniana monitoravam cada passo de Sajida. Chamadas telefônicas eram gravadas. Visitantes passavam por revistas rigorosas. Ela podia circular por Amman, mas não podia cruzar a fronteira. Era uma gaiola dourada. A pressão financeira surgiu rapidamente. Os milhões de dólares contrabandeados do Iraque começaram a sumir. Os custos eram altos. Honorários advocatícios para o julgamento de Saddam consumiam fortunas. O custo de vida para manter filhas e netos em um bairro nobre era esmagador. Relatos da época confirmam a crise. Sajida começou a vender suas joias, uma peça por vez. Cada venda representava a perda de um fragmento de sua antiga identidade. O ouro de Bagdá pagava o pão em Amman. Suas filhas, Haggad e Hannah, enfrentavam um trauma duplo. Elas eram viúvas dos irmãos Kamel. Em 1995, os maridos desertaram para a Jordânia. Cometeram o erro de voltar para o Iraque. Saddam ordenou a execução de ambos. Agora, elas criavam os filhos no exílio, cercadas por dívidas e fantasmas do passado. O futuro era uma incógnita absoluta. 2006. O ano em que o silêncio das herdeiras de Saddam Hussein foi quebrado por escândalos e perseguições. Por que Haggad Hussein se tornou um alvo? Ela era mais do que uma refugiada. Na Jordânia, Haggad se recusava a aceitar a invisibilidade. Ela tinha ambições políticas. Em julho, as autoridades jordanianas fizeram uma descoberta. Haggad mantinha contato direto com grupos insurgentes no Iraque. A acusação era grave: financiamento de ataques contra o novo governo iraquiano. Na prática, era uma acusação real, mas para muitos foi apenas uma manobra política da Jordânia para se afastar da família Hussein. Sajida observava tudo de perto. Ela via a filha entrar na lista dos mais procurados. A antiga primeira-dama estava paralisada. Ela não tinha mais exércitos, apenas o medo. No Líbano, a situação de Samira era diferente, mas não menos perigosa. O governo libanês era fraco e dividido por seitas. Não havia a segurança estruturada da Jordânia. Samira dependia de uma rede de advogados, negociantes e intermediários. Cada um deles cobrava caro por proteção. O dinheiro de Saddam estava sumindo. No registro visual da época, Samira mudava de residência constantemente. Beirute, Sidon, Trípoli. Ela se movia como um fantasma pelas cidades libanesas. De um lado, agentes iraquianos buscavam vingança. De outro, investigadores internacionais rastreavam a fortuna escondida. A mulher que antes exigia reverência, agora lutava para não ser notada. O cerco financeiro apertava. Samira conhecia os segredos dos bancos suíços, dos imóveis na Áustria e das empresas de fachada na França. Cada conta congelada era um golpe. Cada propriedade apreendida tornava Samira mais vulnerável. Sem dinheiro, ela não tinha proteção. Enquanto isso, o tribunal em Bagdá exibia um espetáculo surreal. Saddam Hussein estava no banco dos réus. O homem que governou pelo terror agora discutia com juízes. Ele tentava manter a postura de líder enquanto seu mundo desmoronava. A imagem na TV mostrava: Saddam gritava, interrompia as sessões e desafiava a corte. Sajida e Samira assistiam a tudo em silêncio. Elas não emitiram uma única nota oficial. No dia 5 de novembro de 2006, o juiz leu a sentença: pena de morte. Nos bastidores, as duas sabiam a verdade. A execução era inevitável. O destino delas estava prestes a mudar drasticamente. Elas deixariam de ser esposas de um ditador capturado. Elas seriam viúvas de um executado. Na política do Oriente Médio, isso significava novas ameaças. 30 de dezembro de 2006, horas antes do amanhecer. O mundo que elas conheciam desapareceu completamente naquele dia. Assim, terminou uma era. As propriedades foram confiscadas e o poder evaporou. 13h30 da manhã. Saddam Hussein caminhou até o patíbulo enquanto os executores gritavam insultos.
O som das correntes batendo no chão de metal ecoava na sala. Em 2 países diferentes, 2 mulheres aguardavam a notícia que destruiria o que restava de suas vidas. Por que o governo permitiu o vazamento? A execução foi gravada por um celular e as imagens correram o mundo. Mas o objetivo era claro. O vídeo não mostrava apenas a morte de um ditador. Ele cortava os últimos fios que prendiam aquelas mulheres ao poder. Em Amman, na Jordânia, Sajida Talfa recebeu a informação em sua vila fortificada. Suas filhas estavam ao seu redor. Testemunhas descreveram a cena, um luto controlado e seco. Não houve gritos nem desabafos dramáticos. Sajida tinha 69 anos. Ela permaneceu sentada em silêncio absoluto por horas. Apenas movia os lábios em orações baixas. Na filmagem da sala, nota-se, ninguém ousava tocar nela. Sua reação foi moldada por décadas cercada de violência extrema. Sajida aprendeu cedo que emoções públicas eram um luxo perigoso. Naquele mundo, demonstrar fraqueza podia custar a vida de toda a família. Mas sob o silêncio, a execução gerou um conflito imediato. Pela lei islâmica e pelos costumes tribais, Sajida tinha direitos sobre o corpo. Como primeira esposa, ela deveria organizar o sepultamento. O governo iraquiano tinha outros planos. Eles temiam que o túmulo virasse um santuário para a insurgência. À primeira vista, um funeral de Estado. Mas na prática, um descarte rápido. Os oficiais enterraram o corpo secretamente em Al-Aujah, perto de Tikrit. Fizeram isso no meio da noite. A família foi proibida de comparecer ao local. Não houve ritos nem despedidas. Na cultura árabe, um sepultamento digno é uma obrigação religiosa absoluta. Negar isso foi o golpe final. Sajida não conseguiu cumprir seu dever de esposa. A humilhação somou-se à perda do marido. Ela tentou reagir. Usou intermediários e enviou mensagens oficiais através do governo da Jordânia. Mas o poder de Sajida não existia mais. Os pedidos foram ignorados um a um. Não havia caminho de volta. Assim terminou a tentativa de manter a dignidade do clã. 3 horas da manhã. O carrasco apertou o nó. No momento em que Saddam Hussein caiu pelo alçapão, o mundo de Samira e Sajida desmoronou definitivamente. Como o destino das viúvas mudou após a forca? À primeira vista, elas eram protegidas pelo nome, mas na prática, tornaram-se alvos móveis. Enquanto Saddam respirava, mesmo atrás das grades, elas possuíam uma aura de intocabilidade. Eram as mulheres de um chefe de Estado vivo. Após a execução, o status mudou. Elas passaram a ser apenas parentes de um criminoso de guerra condenado. A proteção diplomática evaporou no mesmo instante em que o corpo de Saddam esfriou. Para Samira, no Líbano, a execução foi um gatilho de violência. Em menos de 48 horas, as ameaças de morte chegaram por telefone e cartas. Grupos xiitas iraquianos ganharam força e exigiam vingança contra qualquer pessoa com o sobrenome Hussein. As autoridades libanesas não queriam problemas. O governo deixou claro, ela não era mais bem-vinda. Samira tinha poucos dias para desaparecer antes de ser entregue aos inimigos. A fuga foi um relatório de espionagem. Ela não usou aeroportos. No quadro, um carro comum cruzando a fronteira de madrugada. Samira utilizou passaportes falsos e evitou qualquer contato visual com guardas de fronteira. Ela seguiu por estradas de terra até chegar à Síria. Era o final de 2006. Naquela época, o regime de Bashar al-Assad ainda oferecia abrigo para antigos membros do partido Ba'ath. Mas a segurança era frágil. Samira vivia trancada em apartamentos usando um nome falso. Ela dependia de um governo que poderia vendê-la a qualquer momento por um acordo político. Mas isso era apenas o começo. O perigo atravessava fronteiras. Na Jordânia, Sajida enfrentava uma guerra burocrática. Com Saddam morto, o novo governo do Iraque oficializou o pedido de extradição de toda a família. Eles queriam Sajida e suas filhas em um tribunal em Bagdá. Não por crimes específicos, mas para exibi-las como troféus da queda do antigo regime. O rei Abdullah ficou em um beco sem saída. De um lado, os aliados ocidentais pressionavam para que a família Hussein sumisse. Do outro, a população jordaniana via Saddam como um símbolo de resistência e protegia as mulheres. A solução foi o sufocamento lento. O governo não as expulsou, mas tornou a vida delas insuportável. Nota-se o detalhe: a residência de Sajida tornou-se temporária. Ela era obrigada a renovar o visto a cada 90 dias. Cada ida ao escritório de imigração era uma humilhação planejada. O acesso às contas bancárias foi bloqueado por ordens internacionais.
Não havia margem para erro. Elas tinham dinheiro, mas não tinham paz. O cerco estava se fechando. Aqui a história foi interrompida pelo isolamento total. Elas se tornaram fantasmas de um regime que a corda do carrasco encerrou. 27 de dezembro de 2006. Esse foi o dia em que o isolamento se tornou real. Várias de suas netas foram proibidas de entrar no país. O governo negou os vistos de visita. Na prática, cortaram o laço entre a matriarca e a nova geração. Por que as restrições foram tão duras? A segurança era a justificativa oficial, mas o motivo real era apagar a linhagem dos Hussein. O peso psicológico foi imediato. Sajida e Samira viveram décadas no topo da elite do Iraque. Cada desejo era uma ordem, cada palavra decidia quem vivia e quem morria. Agora, a situação mudou drasticamente. Elas viraram suplicantes. Dependiam da boa vontade de governos que as tratavam como peças de museu indesejadas. A queda do poder absoluto para a impotência total foi esmagadora. À primeira vista, uma família unida pelo sangue, mas na prática, um ninho de traições. A execução de Saddam liberou tensões que estavam guardadas há anos. O clã Hussein se despedaçou. Parentes próximos começaram a se distanciar publicamente de Sajida e Samira. Queriam limpar os próprios nomes e fugir do legado de sangue. Outros familiares faziam acusações diretas, culpavam as viúvas por não terem salvo Saddam ou protegido o tesouro da família. O grupo que governava pela União agora se destruía no exílio. Janeiro de 2007. Uma nova realidade se instalou. O choque da execução passou, mas deu lugar a uma rotina de humilhações lentas. O exílio não era apenas uma fuga, era uma prisão sem grades. A situação de Sajida na Jordânia piorou rápido. O governo do Iraque a colocou na lista dos mais procurados. Havia uma recompensa em dinheiro por qualquer informação que levasse à sua captura. No quadro, o rosto de Sajida estampado em cartazes de busca. A Jordânia negou a extradição, mas o dano estava feito. Sajida se tornou tóxica. Ninguém queria ser visto ao seu lado. Bancos travaram suas contas. Advogados pararam de atender suas chamadas. Nas lojas de luxo de Amman, onde ela gastava fortunas, agora era vista como um risco para os negócios. O dinheiro começou a acabar. O governo jordaniano cortou a ajuda financeira mensal 1, 2, 3 vezes. Em 2008, a situação ficou crítica. A câmera registra joias de valor incalculável sendo vendidas em salas fechadas. Sajida entregou um colar de diamantes que pertenceu à família real do Kuwait. A peça fora saqueada na invasão de 1990. Os compradores sabiam do desespero dela, pagavam apenas uma fração do valor real. Não havia margem para erro. A saúde de Sajida falhou, o estresse do exílio e a idade pesaram. Ela não tinha mais acesso aos melhores médicos do mundo. Desenvolveu diabetes severa. O quadro foi agravado por uma depressão profunda. Ela se recusava a aceitar o diagnóstico ou buscar tratamento. No vídeo, nota-se, a postura antes rígida agora está curvada. Sajida manteve uma fachada de força enquanto desmoronava por dentro. As filhas enfrentavam os próprios problemas. Não havia caminho de volta para a vida de palácios. Assim terminou o primeiro capítulo do exílio. 2007. Foi nesse ano que o nome de Haggad Hussein entrou na lista de procurados da Interpol. A acusação era grave: financiamento de redes terroristas. A partir desse momento, a filha mais velha do ditador tornou-se uma prisioneira no território da Jordânia. Ela não podia viajar, não podia trabalhar de forma legal. Vivia cercada por seguranças em um estado de alerta permanente. O serviço de inteligência iraquiano foi direto. Haggad era considerada um alvo legítimo para a eliminação. Relatos de atentados surgiram com frequência. Atiradores e explosivos faziam parte da sua rotina, embora os detalhes desses ataques fossem mantidos sob sigilo absoluto pelas autoridades jordanianas. Hannah, a irmã mais nova, escolheu as sombras. Mas o silêncio não resolveu seus problemas. Seus filhos, netos de Saddam Hussein, cresceram sem pátria. O novo governo do Iraque negou a cidadania. A Jordânia recusou a nacionalidade. As crianças estudavam em escolas particulares de elite sob identidades falsas. No quadro, nota-se o contraste. Colegas de classe conviviam diariamente com os descendentes do tirano sem saber quem eles eram. Eram fantasmas em salas de aula luxuosas. O isolamento aumentou em 2008. O governo da Jordânia fechou oficialmente a seção da embaixada iraquiana que cuidava dos assuntos da família. Esse ato burocrático cortou o último fio de ligação com o mundo real.
Eles perderam o canal de comunicação com o Iraque. Não podiam mais reivindicar propriedades ou resolver pendências jurídicas. Tornaram-se não pessoas. Existiam apenas no papel, presos em um limbo legal onde ninguém era responsável por eles. Por que a trajetória de Samira na Síria foi diferente? À primeira vista, ela estava segura. Mas na prática, era uma proteção com prazo de validade. O regime de Bashar al-Assad acolheu a ex-esposa de Saddam em Damasco. O objetivo era estratégico: usar antigos membros do partido Ba'ath como peça de troca contra o novo governo iraquiano. Samira morava em um apartamento discreto no distrito de Mezi. A vigilância era total. Ouve-se o som de passos nos corredores e o ruído de rádios de comunicação. Era uma zona cercada por oficiais de segurança. Entre 2007 e 2010, ela viveu o que parecia ser uma estabilidade. Tinha dinheiro suficiente para uma vida confortável. Samira evitava a política. Não falava com a oposição iraquiana. Ela desapareceu da visão do público. Relatos da época indicam que ela passava os dias pintando telas abstratas. Eram obras que ela nunca mostrava a ninguém. Mas a paz era ilusória. Em 2011, o cenário mudou drasticamente. A Primavera Árabe atingiu a Síria e o país mergulhou em uma guerra civil brutal. A proteção de Samira evaporou junto com a ordem do regime. Não havia mais para onde fugir.